Bem, então agora de uma forma um pouco diferenciada no esquema, tá? Para que você já tenha condições de entender. Olha, a molécula de glicose com 6 carbonos, ela vai sofrer uma quebra, tá? Então ela já vai, para começar a se quebrar, ela vai ter um gasto de energia, o ATP passa para ADP. E essa molécula que perde energia, ela passa a ser chamada de frutose. Mas, como vocês podem observar, de cada lado da molécula, no carbono 1 e no carbono 2, houve a ligação de fosfatos, por isso é a frutose 1,6 fosfatos. No carbono 1, no carbono 6 estão os fosfatos. Esta molécula de frutose, um ponto de fosfato, ela vai liberar hidrogênios devido à enzima desidrogenase. Então, quando essa molécula libera hidrogênios, a molécula de NAD, dois NADs, vão formar dois NADs H2, dois NADs. Bem, o que acontece com esta molécula? Podemos observar aqui que esta molécula se quebrou em duas moléculas, contendo cada uma 3 carbonos. Quando ela se quebrou aqui, olha, ela ficou sem um fosfato aqui, certo? Ela ficou sem o fosfato. Conforme ela se quebrou, novamente entraram 2 fosfatos inorgânicos, PI, fosfatos inorgânicos. Então, novamente entrou um fosfato aqui e o outro fosfato aqui. Quando esta molécula que tem 3 carbonos e estão com fosfato no carbono 1, no carbono 3, ó, carbono 1, no carbono 3 novamente, certo, gente? Então, essas moléculas, elas agora ganham energia, ela recebe a energia aqui da ligação do fosfato. Então, de ADP passa para ATP e estas duas moléculas passam a ser chamadas de ácidos pirúvicos. Eu tenho aqui então 2 moléculas de ácido pirúvico. Gente, este processo acontece onde? No hialoplasma, certo? Bem, o que acontece então? A molécula de glicose, ela se quebrou, na verdade, houve uma perda de energia, se transformou numa glicose 6-fosfatos. Essa molécula de 6-fosfato, a gente pode observar que ela se ligou aqui a um PI. E esta molécula agora passa a ser chamada de frutose 6-fosfatos, continua tendo 6 carbonos, há uma perda novamente de energia, e aqui no novo fosfato se liga ao carbono 1, né, ao carbono 6, ao carbono, aqui estava um fosfato, entrou no carbono 1. Esta molécula de frutose 1,6 de fosfato, lembrando que ela se quebrou em duas, com 3 carbonos, cada uma dessas moléculas vai receber o nome de gliceraldeído 3-fosfatos. Por quê? Porque ela tem um fosfato só, certo, gente? Ó, então, quando ela ficou com 3 carbonos, ficou sendo o gliceraldeído. Ou posso chamar de dihidroxicetona. Esta molécula aqui, olha, que é o gliceraldeído, como vocês podem observar, vai ocorrer aqui a liberação de hidrogênios, então forma moléculas de NAD. Quando ela libera esse hidrogênio, ela passa a ser chamada de 1,3 de fosfoglicerato, porque eu tenho, ó, 2 fosfatos, tá certo? No carbono 1 e no carbono 3. Mas ocorre aqui o ganho de energia porque esse fosfato inorgânico se ligou. Então, esta molécula, à medida que o ADP recebe um fosfato, ele passa para ATP. E essa molécula, que era 1,3 de fosfoglicerato, passa a ser o 3-fosfoglicerato. Perdeu um fosfato aqui que está aqui com ATP. Bom, então esse fosfoglicerato, ele vai, olha só, o fosfato vai vir para o carbono 2, então fica 2-fosfoglicerato. E essa molécula de 2-fosfoglicerato, olha só, ela libera uma molécula de água e novamente o fosfato vai ser liberado e esse fosfato vai formar
de ADP a molécula de ATP. Percebe nessa molécula final que eu não tenho aqui o fosfato. Então, estas moléculas que têm os 3 carbonos, os hidrogênios que restaram e os oxigênios, corresponde ao ácido pirúvico, ou seja, o piruvato. Então, essa fase aqui, que é a glicólise, ela consta da fase preparatória e da fase de pagamento. O que é a fase preparatória? É a fase que ela foi ganhando os fosfatos, não é? Mas ela também formou as moléculas de NADs e ela também formou a molécula de ATP. Então, os fosfatos foram usados para liberados para formar o ATP, por isso que é chamado de fase de pagamento. Então, nós falamos sobre a glicólise. Logo mais estaremos mostrando para vocês a cadeia respiratória, tá? E aqui está representado também, um pouco mais aprofundado, né? Mostrando esquemas diferentes, essa fase que nós falamos preparatória e a fase de pagamento, que é o quê? Essa fase preparatória, eu tinha aqui a molécula de glicose. Ela foi chamada que é a fase em que ela vai ser fosforilada, ela recebe o quê? O fosfato, então ela fica sendo chamada de glicose 6-fosfatos. Olha, ela ligou ao seu fosfato. De glicose 6-fosfato, assim que ela se liga, ela passa a ser chamada de frutose 6-fosfatos. Mas a liberação desse há uma liberação de fosfato, então a molécula de ATP ela passa a ADP e essa molécula aqui agora, que era a frutose 6-fosfato, vai ficar sendo a frutose 1,6-bifosfato. Vocês têm que lembrar que ela vai ficar com um fosfato de cada lado, tá vendo? Ó, 1,6-bifosfato ou difosfato. E quando ela se quebra em duas, forma o gliceraldeído 3-fosfatos, ó, os carbonos 1, 2, 3, e aqui 1, 2, 3, e cada uma mantém um fosfato. Então, aqui foi a fase preparatória, e aqui começa a fase de pagamento, né? É a fase em que cada gliceraldeído 3-fosfatos ele vai receber mais um fosfato, vai ficar chamado de 1,3-bifosfoglicerato, porque ficou com 2 fosfatos. Aí ele vai liberar esse fosfato, um fosfato, olha, tinha 2, um em cada ponta, certo? Aí ele vai liberar esse um fosfato, vai para o carbono 2 dele, então ele passa a ser chamado de 2-fosfoglicerato, porque está no carbono 2. E quando libera moléculas de água e a molécula de ADP, usa esse fosfato para formar o ATP, ele passa a ser chamado de ácido pirúvico. Bem, vimos então aqui a fase da glicólise. Vejamos que cada ácido pirúvico formado, porque foram 2, né, gente? A molécula lá, que era esta molécula aqui com 6, olha, ela se quebrou em 2, com 3 carbonos. Isso nós podemos observar aqui, olha, através destas bolinhas que representam os carbonos. Então, tinha 2 moléculas, o que está acontecendo com esta, está acontecendo com esta. Então, finalmente, nós temos 2 piruvatos, ou 2 ácidos pirúvicos. O que é que vai acontecer com esses ácidos pirúvicos? Estas moléculas de ácidos pirúvicos, eles vão para o ciclo de Krebs, que é o nosso próximo bate-papo.